Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. E os ouvintes, um abraço, que Jesus nos conduza. Estamos reunidos para mais um estudo, né, na companhia do Aloísio Guigino. Vai lá, senhor Aloísio. Boa tarde a todos. Nosso abraço, amigos ouvintes que compartilham conosco os programas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. O anjinho Eduardo, ele está testando o óculos dele, daqui a pouco estará conosco no estúdio. Tá bom. Não é? Nós vamos continuar, Aloísio. Já estamos no final do livro, não é? Estamos quase terminando. Capítulo 3. Estamos quase na hora de recomeçar. Tá? Nós estamos vendo o capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita, e nós estamos no tópico, o homem depois da morte. E hoje nos cabe falar, depois da saudação de Eduardo Araújo. Aqui presente, muita paz a todos. Nós estamos na questão 148 do nosso livro, que é o Espiritismo. Então vamos ver a necessidade levantada por Kardec de algum esclarecimento e depois do esclarecimento relativo a esse ponto. Então, a questão 148, Kardec coloca a seguinte pergunta: depois da morte, tem a alma consciência de sua individualidade? Como a constata e como podemos constatá-la? Então, na semana passada, nós vimos as questões anteriores aqui, que Kardec coloca da possibilidade de, após a morte, após deixar o corpo, o homem poder ver a Deus. Depois da morte, se ele toma conhecimento imediatamente, certo? Tem consciência imediatamente da sua situação, e nós vimos que existe um período de transição, certo? Período de transição. Então, nesta questão aqui, é mais uma questão que é colocada com relação à individualidade, porque nós temos individualidade. Cada espírito é uma individualidade. Então, Kardec coloca essa questão. E a resposta, o esclarecimento que é dado nos diz o seguinte: se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte, isto para elas, como para nós, seria o mesmo que não existirem. Não teriam caráter algum distintivo. O do criminoso estaria à mesma altura que o do homem de bem, de onde resultaria não haver interesse algum em fazermos o bem. Então, essa individualidade nós levamos conosco. Isso é o nosso patamar nesse processo evolutivo. E seria uma coisa incompreensível se nós perdêssemos essa individualidade ou esse patamar que nós alcançamos fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, e nós estaríamos igualados a outros espíritos que estão ainda na fase de fazer e de praticar o mal. Continuando. Vamos lá. A individualidade da alma é mostrada de modo material, por assim dizer, nas manifestações espíritas, pela linguagem e qualidades próprias de cada qual, uma vez que elas pensam e agem de modo diferente. Umas são boas e outras más, umas sábias e outras ignorantes, querendo umas o que outras não querem,
o que prova, evidentemente, não estarem confundidas em um todo homogêneo. Isso sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na Terra. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém o resultado da observação. Então aqui, Kardec está provando que não existe aquela ideia do panteísmo, né? Um grande todo e cada alma seria O que é o panteísmo? Panteísmo, né? É o retorno ao todo. Isso, retorno ao todo. É como se fôssemos pedaços. E aí, se fôssemos pedaços, como se fossem pedaços de Deus, Deus não teria as qualidades que ele tem, não é? Ele seria mutável. Porque quando um ser encarna, um pedaço dele vem. Quando o ser desencarna, um pedaço dele volta. Então, essa parte do grande todo não daria esse equilíbrio às coisas a nível de compreendermos que Deus, ele é imutável. Essa é a ideia do panteísmo dessa maneira, Kardec vai trabalhar no Livro dos Espíritos. Ele vai esclarecer sobre isso melhor. Então, a individualidade da alma prova que cada um de nós, as nossas conquistas não se perdem. Senão, como ele mesmo fala, de que valeria tanto sofrimento, tanta dor nas experiências diárias se de repente iríamos voltar tudo para o mesmo local e partir do zero novamente? Haveria sempre um recomeço, né? E tendo esse recomeço, nós estaríamos abandonando a lei do progresso. É isso aí. Certo? Porque nós nunca partimos novamente do zero, nós partimos do ponto onde nós alcançamos, onde a individualidade chegou no seu progresso moral. E contribuindo para o coletivo. Contribuindo para o coletivo. E aí continua Kardec aqui na sua colocação, na sua explanação. A própria alma reconhece sua individualidade, porque tem pensamento e volição próprios, que distinguem uma das outras, verificando ainda a sua individualidade por seu invólucro fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado que faz dela um ser distinto. Então, na realidade, nesse processo aí da continuidade do nosso processo evolutivo, nós vemos que até o perispírito também vai se modificando e não vai perdendo mais a condição que ele alcançou. Porque, em realidade, nós aprendemos no Livro dos Espíritos que o espírito não retrograda, isto é, não involui, não anda para trás. Certo? Até o caranguejo, né, que a gente dizia que anda para trás da caranguejo, ele anda de lado, ele não anda para trás. Certo? Então, na realidade, isto é o que a nossa racionalidade nos coloca, nos explica de uma forma muito forte. Certo? É que nós temos uma continuidade do nosso processo evolutivo. E Kardec, então, coloca uma observação que nós vamos ouvir pela palavra do nosso mestre Eduardo. Vamos nós. Diz Allan Kardec: há quem pense poder fugir à pecha de materialista por admitir um princípio inteligente universal, do qual uma parte absorveríamos ao nascermos, formando dela a nossa alma, e restituindo-a depois da morte à massa comum, onde com outras se confundiria, tal como gotas de água no oceano. Este sistema, espécie de transição, não merece mesmo o nome de espiritualismo, pois é tão desolador quanto o materialismo. O reservatório comum do conjunto universal equivaleria ao aniquilamento, porquanto ali não haveria mais individualidades. Então Kardec encerra aqui a questão de uma forma muito clara, que realmente é uma teoria que não se sustenta, né? Como ele mesmo coloca de forma perfeita, um exemplo aqui que é fácil de nós compreendermos, seria como se nós fôssemos a gota que retornaria ao oceano após a morte. Então perderíamos completamente a nossa individualidade e é o mesmo que a finitude, é mesmo que a morte eterna. Aloísio Guigino. E continuando, então, isso aí fica bem claro, né? Porque não teria sentido, certo? Nós, dentro dessa ideia do panteísmo, né? Nós retornarmos ao todo universal
perdendo a nossa individualidade. E quando nós retornássemos aqui através da reencarnação, nós estaríamos em que estágio? Em que patamar? Certo? Então, é como se voltássemos, desculpa, à escola sempre no primeiro ano. E não passássemos do primeiro ano. Então não haveria o progresso, né, da humanidade. E na questão 149, Kardec faz uma outra pergunta que é interessante. O gênero de morte influi no estado da alma? Isso é uma questão que muita gente tem medo da morte, porque a morte representa sofrimento, separação e uma indefinição, né? Então, o gênero de morte, apenas cuidando de um desses aspectos, influi no estado da alma? É a pergunta. E a resposta que Kardec coloca para o nosso esclarecimento é... O estado da alma varia... Não se assuste. Tá vendo? Ainda bem que agora os ouvintes não viram, mas perceberam. O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, mas, sobretudo, segundo a natureza dos hábitos durante a vida. Isso aqui já vale um comentário, Luísio. Vai. Pode comentar. Não, o estado da alma, ela tem que variar, sim, certo? De acordo com o gênero de morte, porque quem sente tudo que nós estamos envolvidos aqui, que nós participamos, é a alma, sim, certo? O espírito encarnado. Então, quando nós estamos numa situação de maior dificuldade, existe um estado de perturbação da alma, tá? E quando ocorre, então, nesse estado de perturbação da alma, a morte física e a desencarnação, apesar de uma não significar a outra, mas quando é uma sequência natural, quando ocorre a desencarnação, a alma se apresenta com o mesmo equilíbrio ou desequilíbrio que ela estava vivenciando através da doença, através das dificuldades que se lhe apresentavam e que determinam essa desencarnação. Então, o estado da alma varia, de acordo com cada um, na situação que cada um está vivenciando e de acordo com o gênero de morte. Aquele que tem uma morte tranquila. Nós conhecemos exemplos de pessoas que sentam na cama e tombam, morreram. Certo? Então não tem nem aquele aspecto do sofrimento, certo? Da doença, não. Então essa alma, ela tem uma possibilidade de estar num equilíbrio maior, que é consequência daquilo para o que ela se preparou. Ao passo que numa outra morte física, vítima de uma violência, por exemplo, a alma está revoltada, ou de uma injustiça, sim. A alma está revoltada. E essa revolta, ela leva consigo. Então essa perturbação, ou esse sentido que a alma tem, ou percebe... A percepção de perigo pode colocar ela no estado de tensão. Tensão, exatamente. Isso aí. E aí, corroborando isso que nós estamos falando, Kardec continua colocando aqui no segundo parágrafo. Então vamos lá, agora ele vai especificar exatamente a diferença que tem entre a morte natural e a morte violenta, né? Porque não há como negar que a morte violenta ela é bem mais complicada para o espírito, mesmo que ele tenha um nível de moralidade, porque é algo inesperado. Então Kardec vai detalhar isso dizendo o seguinte: na morte natural, o desprendimento se opera gradualmente e sem abalo, começando mesmo antes que a vida esteja extinta. Na morte violenta, por suplício, suicídio ou acidente, os laços são partidos de forma brusca. O espírito surpreendido fica como que tonto com a mudança nele efetuada e não acha explicação para a sua situação. É muito comum, né? A gente lembra daquele filme famoso, né? Ghost, do outro lado da vida, quando o homem ele é assassinado e ele sai correndo atrás daquele que tinha cometido o crime sem perceber que ele estava fora do corpo físico. Só depois ele vai perceber
que ele vê o corpo dele morto, caído, e aí ele é surpreendido com aquela situação. Deve ser algo realmente angustiante. Mas é muito comum pessoas que sofrem acidentes, já vi diversos relatos, né, de médiuns comentando que a pessoa veio pedir ajuda para um acidente e na realidade a pessoa já estava desencarnada. E depois a pessoa passando ali de carro viu o acidente, a pessoa morta. Então o espírito ele é pego de surpresa, ele não espera aquilo e ele fica como que aturdido naquele momento ali do acidente. E aí, claro, conforme Kardec explica aqui, a questão dos hábitos durante a vida, a moralidade, vai auxiliar, mesmo em uma morte violenta, a que o espírito se recupere, readquira a lucidez de uma forma mais rápida. Se é alguém que tem uma conduta moral e priva da companhia dos bons espíritos, eu lembro do desencarno do Ayrton Senna, que ele mesmo, que eu saiba, ele não psicografou nada, mas através do Chico teria recebido informação, a família teria recebido informação que antes do carro dele colidir ali no muro em Imola, ele já havia sido retirado do corpo. Não é? Lembra também a situação dos cristãos, lá na época do Circo de Roma. Lívia, esposa do Emmanuel, antes do leão atacar, Jesus já havia retirado do corpo. O desencarne do jovem mancebo, que ele era campeão das corridas de bigas em Cesareia. Depois a Amélia Rodrigues vai falar que ele não conseguiu atender o chamado do Cristo porque ele estava inscrito para competir nas corridas e ele queria ser campeão. Mas Jesus sabia que não era uma pessoa que estava ali com princípios malévolos, então foi só uma fragilidade dele. Quando acontece o acidente com a biga, é Jesus que vem retirá-lo do corpo. A Amélia Rodrigues fala isso. Porque a desencarnação ela é consumada pela espiritualidade, certo? Então, dependendo do merecimento de cada um, ela poderá ser mais difícil ou menos difícil. De qualquer maneira, é uma passagem que determina um processo de perturbação, mas essa perturbação poderá ser maior ou menor. Continua aqui Kardec, na questão 149, dizendo o seguinte: um fenômeno mais ou menos constante em tal caso é a persuasão em que ele se conserva de não estar morto, podendo esta ilusão durar muitos meses e muitos anos. Neste estado, ele se locomove, julga ocupar-se dos seus negócios como se ainda estivesse no mundo, e mostra-se espantado de não lhe responderem quando fala. A gente vê muito isso em reunião mediúnica, né? É isso que eu ia falar. Muitos espíritos se apresentam e eles não têm a menor noção de que estão desencarnados. A menor noção. E isso mesmo passado muitos anos, às vezes até séculos. Não tem um tempo definido, certo? O tempo é o despertamento dele, certo? E é isso que ocorre, de um modo geral, na mesa mediúnica. Você não vai chegar a um espírito e dizer, você já morreu e não sabe. Certo? Você não vai fazer uma coisa dessa. Vai morrer a segunda vez. Vai morrer a segunda vez. Você vai ter que buscar um caminho em que ele perceba que tem algo diferente, certo? E com isso ele conclua que ele mudou de situação de encarnado para desencarnado. É muito, muito legal, porque a nossa tela mental, ela registra aquilo que nós estamos ainda vivenciando, apegados, certo? Existe uma história interessante, numa mesa mediúnica, de um espírito que se foi levado, logicamente, à mesa mediúnica, e lá se apresenta revoltado porque o que ele havia amealhado durante toda a sua existência com recursos materiais, os filhos estavam dilapidando tudo, e ele falava para eles para não fazerem, e não adiantava porque ninguém ouvia o que ele falava, certo? Coisa natural de acontecer, né? Normal até de acontecer. E aí o dirigente, não foi nem o facilitador lá não, foi o dirigente. Ele teve uma inspiração e fez o seguinte: olha, o senhor tem toda a razão. O senhor faz direito, faz jus a tudo aquilo que o senhor, pelo seu trabalho, conseguiu conquistar. Então o senhor vai ter tudo de volta. Eu não tenho agora
tudo que o senhor merece reaver. Mas tirou a carteira do bolso, pegou todo o dinheiro que tinha, botou em cima da mesa e falou assim, leve isso daqui como uma pequena entrada, tá certo? Para que o senhor possa voltar aqui para nós irmos repondo aquilo que lhe foi retirado. E o espírito, satisfeito, avançou para aquela quantia, só que não conseguiu pegar e levar. Certo? E aí rapidamente voltou a se manifestar para tentar entender o que estava acontecendo. Esse é o momento que ele vai então perceber, certo, que a sua situação não é mais a do encarnado. Certo? É uma maneira sutil, né, que a espiritualidade vai ajudando também para que ele entenda, não que seja imposta a ele uma nova situação, mas que ele entenda essa situação. É muito comum. E encerrando aqui essa questão 149, Allan Kardec diz: essa ilusão também se nota fora dos casos de morte violenta, em muitos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais. Então você pode ter tido uma morte natural, considerada até uma morte relativamente tranquila, né, uma passagem tranquila, porém, se o espírito é um espírito apegado à vida material, se ele viveu da sensualidade, dos vícios, ele, mesmo tendo tido uma morte dita normal, natural, ele irá enfrentar os obstáculos compreensíveis por estar ainda muito apegado à vida da matéria. E isso nós vemos aí essa realidade também em muitas reuniões mediúnicas, onde os espíritos se apresentam demonstrando todo o seu sofrimento em relação às necessidades materiais que têm, sem o corpo físico para satisfazê-las. Não é isso, Miranda? Lembra Jesus quando ele faz aquela colocação: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, porque nós estamos mortos para a vida espiritual quando estamos focados só no transitório e descuidamos da essência que nós somos. E esses mortos, materialmente, eles vão ser cuidados por aqueles outros que não entendem ainda a vida espiritual. Então é muito interessante, e esse ponto ele é muito realçado por Kardec no Livro dos Espíritos também, mas na Revista Espírita, onde ele, em vários anos, 1858, 59, ele apresenta casos, relatos, certo, de espíritos, certo, que em situações diferentes, eles têm uma oportunidade de relatarem as suas experiências para o conhecimento e aproveitamento de nós que ainda estamos aqui. Dito isto, chegamos ao final de mais um programa, esperando que tenhamos uma morte serena e tranquila, Luiz Guigino, quando chegar a nossa hora. Quando chegar, não tem pressa. Não tem pressa. Não tem pressa, não. E que a gente possa ter um despertar também tranquilo no plano espiritual. E aí, Maria de Fátima Miranda? Só agradecer a Deus. Muita paz. Muita paz para todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Dos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez aqui, eu, Renato Souza
e Eber na técnica, trazendo para vocês mais um programa Luz na Penumbra, revista espírita no ano de 1859. Nós ainda estamos em fevereiro, na iminência de terminar fevereiro, né, trazendo o capítulo Uma Noite Esquecida, ou A Feiticeira de Manousa. Nós vamos dar continuidade aqui, como falamos no final do último programa, que há um conto aqui. Então as questões doutrinárias, pelo menos eu e Renato não enxergamos muitas, né, Renato? Dentro da nossa, à luz da nossa ignorância, certo, a gente não enxergou questões doutrinárias aqui. Enfim, então a gente fez, o Renato levou muita leitura e nós comentamos pouco justamente por isso, né? Enfim, por ser um conto. Agora nós vamos terminar dando continuidade aqui ao item 10 para nós iniciarmos, se possível for, acredito que sim, né? Nesse mesmo programa ainda nós fazermos um estudo do início do mês de março, que aí sim nós temos bastante questões doutrinárias ali falando sobre os médios, enfim. Vamos lá sem mais delongas, né, Renato? Certo, vamos lá. Da sequência aqui, onde você parou. Item 10. O sultão teria preferido resistir, mas sua felicidade, após alguns momentos de reflexão, aqueles 10 minutinhos, né, concordou com aquilo que lhe exigiam. Queria impor apenas uma condição: que os fugitivos deixassem seu reino, para não trazer mais problemas para ele, né? Prometeram-lhe o que pedia no mesmo instante, sem saber de que lado, nem como o exército desapareceu aos seus olhos. Agora que a sorte de nossos amantes estavam completamente assegurado, voltemos a eles. Sabeis que os havíamos deixado no palácio subterrâneo. Depois de alguns minutos, deslumbrados e encantados pelo aspecto das maravilhas que os cercavam, quiseram visitar o palácio e os seus arredores. Viram jardins encantadores. E coisa estranha, ali viam quase tão claramente quanto a céu aberto. Aproximaram-se do palácio. Todas as portas estavam abertas e havia preparativos como para uma grande festa. À porta encontrava-se uma dama em magnífica toilette. A princípio, nossos fugitivos não a reconheceram. Porém, aproximaram-se mais. Viram Manousa, a feiticeira, completamente transformada. Já não era mais aquela velha mulher suja e decrépita, e sim uma senhora de certa idade, ainda bela e de porte elegante. Noureddin, disse ela, eu te prometi auxílio e assistência. Hoje vou cumprir minha promessa. Teus males chegam ao termo e vais receber o prêmio da tua perseverança. Nazara ou Nazara será tua esposa. Além disso, dou-te este palácio e nele habitarás. Serás o rei de um povo bravo e reconhecido. Eles são dignos de ti, como és digno de reinar sobre eles. A essas palavras, ouviu-se uma música harmoniosa. De todos os lados surgiu uma multidão inumerável de homens e mulheres em trajes de festa. À sua frente, grandes senhores e grandes damas vinham prostrar-se aos pés de Noureddin. Ofereceram-lhe uma coroa de ouro cravejada de diamantes e disseram que o reconheciam como seu rei, que o trono lhe pertencia como herança paterna e que estavam enfeitiçados há 400 anos pela vontade de magos perversos. E esse feitiço só deveria terminar com a presença de Noureddin. Em seguida, fizeram um grande discurso sobre as suas e as virtudes de Nazara. Então Manousa lhe disse: sois feliz, nada mais tenho a fazer aqui. Se algum dia precisardes de mim, batei na estátua que está no meio do vosso jardim e virei no mesmo instante. Depois desapareceu. Noureddin e Nazara quiseram retê-la por mais tempo, a fim de agradecer-lhe toda a bondade para com eles. Depois de alguns momentos de conversa, voltaram aos seus súditos. As festas e os regozijos duraram 8 dias. Seu reino foi longo e feliz. Viveram milhares de anos, e posso até mesmo dizer que vivem ainda. Só que o seu país jamais foi encontrado, ou melhor dizendo, nunca se tornou bem conhecido. E, enfim,
né, da história, a observação aqui de Allan Kardec, chamamos a atenção dos nossos leitores para as observações que antecederam este conto nos números de novembro de 1858 e de janeiro de 1859, que nós já passamos por ele, e 1858 que está lá na mão do Astênio e do nosso Almauri. Foi um conto, né? Tu vê que no final aqui é meio que dito, né? Que era um conto dentro de uma cidade espiritual, já estavam lá 400 anos aprisionados, né? O reino foi longo, viveram milhares de anos e posso até mesmo dizer que vive ainda, só que o seu país jamais foi encontrado, né? Ou melhor dizendo, nunca se tornou bem conhecido, né? A gente traz impressões de um conto que aconteceu mesmo, mas de um outro lado, de um outro prisma, não um prisma material, mas do prisma espiritual, né? Enfim. Certo. Você falou aqui nessa leitura sobre os mágicos, né? Eles falam dos mágicos aqui, né? Sim. Dos magos que fizeram lá, né? Realizaram lá um trabalho de magia lá. Negros, né? Sim. E eu me lembrei do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na passagem que fala sobre não ir aos gentios. Sim. Onde Jesus faz o alerta assim: a estes 12 enviou Jesus, né? Enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: não procurei os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que perecem da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai dizendo que está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Né? Ele faz uma demonstração das situações que a gente deve se apartar e ter muito cuidado, né? Exatamente. Com relação a essas magias, com relação a todas essas questões que são reais. Exatamente. Essa é a palavra, né, Bill? Reais. E amparar aqueles que realmente não iam aos gentios, né? Mas procurar as ovelhas, né? Sim. Enfim, e aqueles que realmente estão precisando, que estão desgarrados, que estão na miopia, né? Uhum, né, Renato? Exatamente. Onde nós temos que ir, onde há a necessidade real, né? De entendimento. Então é isso. Agora nós vamos entrar no mês de março, né? Isso. De 1859, que é um estudo sobre os médios, propriamente dito. Eu acho que a gente vai se utilizar bastante aí do nosso Livro dos Médios. Muito provável, né? Quando a gente fala muito provável, né? Porque o Renato, a gente nunca leu essa revista, né, Renato? A gente volta a lembrar disso. Estamos lendo juntos. Não estamos estudando, a gente está descobrindo juntamente com vocês, trazendo as nossas impressões, muitas das vezes até obtusas, né, oblíquas, mas com todo o nosso carinho, nosso amor, o nosso afeto que nós temos em relação à nossa doutrina, em relação à emissora da fraternidade e ao nosso entendimento, né? Então, março de 1859, acabamos entrando agora falando sobre estudo sobre os médios, que diz o seguinte: como intérpretes das comunicações espíritas, o papel dos médios é extremamente importante e nunca daríamos demasiada atenção ao estudo de todas as causas que os podem influenciar, não apenas em seu próprio interesse, mas também no daqueles que, não sendo médios, deles se servem como intermediários, a fim de poderem julgar o grau de confiança que merecem as comunicações. Quando Kardec coloca aqui que mas também no daqueles que, não sendo médios, né, destacar que o próprio Kardec diz que todos nós somos médios ou possuímos uma mediunidade em algum grau, né? Então, quando ele diz aqui que quando não são médios, talvez aquelas pessoas que não estão exercendo propriamente dita a mediunidade, né, Renato? Mas todos nós somos potencialmente médios, ou seja, não há uma seleção. Você é médio, o Renato é médio, o outro não é médio, não. Todos somos potencialmente médios. Mas não quer dizer que exerceremos, por exemplo, né, uma mediunidade propriamente dita numa casa espírita. Nós podemos exercê-la num trabalho, né, Renato? Um médico, por exemplo, vai exercer ali, muitas vezes, embora até sem saber, né, está sendo utilizado ali por uma equipe de médica, o Dr. Bezerra, por exemplo,
exemplo, químicos, farmacêuticos, equipes de enfermagem, enfim, é isso. E nem sabe, né? Exatamente. Que está sendo utilizado ali, né? Exatamente. Para intermediar. Né? Fazer esse intermédio entre os dois mundos, né? Nem sabe. Nós estamos aqui, lembrando, estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859, e começando agora o mês de março, falando sobre o estudo sobre os médios, é o capítulo. E vamos dar sequência aqui. Já dissemos que todas as pessoas, em maior ou menor grau, são médios. Aqui ele fala o que nós acabamos de falar, né? Entretanto, convencionou-se dar esse nome àquelas cujas manifestações são patentes e, por assim dizer, facultativas, as que são mais ostensivas, mais aparentes, né? Ora, entre estes últimos, as aptidões são muito diversas. Pode-se dizer que cada um tem a sua especialidade. Num primeiro exame, duas categorias se desenham muito nitidamente, ou seja, os médios de efeitos físicos e os médios de efeitos intelectuais. Os derradeiros apresentam numerosas variedades, das quais as primeiras são os escreventes, ou psicógrafos, os desenhistas, os falantes, os audientes e os videntes. Os médiuns poetas, músicos e poliglotas são variedades dos escreventes e falantes. Não voltaremos às definições, virando a página aqui, que já fornecemos sobre esses diversos gêneros. Apenas queremos lembrar o conjunto de maneira sucinta para maior clareza. Aqui a gente dá uma pausa aqui, né, Renato, para falar já de alguns tipos de mediunidade, né? Alguns tipos de mediunidade que Kardec nos traz aqui, os psicógrafos, intelectuais, efeitos intelectuais, os falantes, né, que são os psicofônicos, os audientes, os videntes, os poetas e músicos, que são variedade dos escreventes e falantes. Só nesse período aqui ele já enumerou alguns tipos de mediunidade, umas são mais claras, né, mais utilizadas, ou mais conhecidas, e outras menos conhecidas, né, Renato? Tem aquelas situações que a gente sabe que o próprio Kardec fala, quando ele vai tratar desse assunto lá no livro dos médiuns, dos tipos de mediunidade, ele já vai dizendo quais as mais comuns e as menos comuns. Né? Já tratamos disso aqui na Revista Espírita de Janeiro, né? Sim. Falamos a respeito desse assunto. Ele vai tratando de algumas comuns, outras nem tão comuns assim, e seus desdobramentos. Sim. Então, em 2 parágrafos aqui, ele fez um apanhado, né, para poder ir mais a fundo, para poder ir trazendo para a gente novas nuances aqui a respeito do tema, né, Bill? Exatamente. Então, a gente vai buscar isso muito lá no capítulo 15 do livro dos médiuns, capítulo 14, que fala sobre médiuns escreventes ou psicógrafos, médiuns mecânicos, intuitivos. Lá no capítulo 15, pessoas elétricas, médios sensitivos ou impressionáveis, médios audientes, médios falantes, médios videntes e por aí vai, né? Isso aí cabe, logicamente, nós temos o programa, né, que nos dá essa limitação de tempo, né? Então não há como a gente se aprofundar mais nisso, né? Mas já trazer para vocês essas informações, né, do capítulo 14, do capítulo 15, enfim, que fazem com que nós possamos abraçar melhor esse tema, né, de mediunidade. Sim. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá, acabei de esbarrar aqui no microfone, mas está tudo bem. De todos os gêneros de médiuns, o mais comum é o psicógrafo. É a mais conhecida, que as pessoas acreditam que seja mais valorizada, mas não existe mediunidade ou mediunidade mais valorosa ou melhor. Existe a mais conhecida ou a menos conhecida. Perfeito. Né? Dentro da necessidade de cada estudo, de cada comunicação.
Enfim, imagina você se existissem mediunidades melhores do que as outras. Como é que ia ser? Como é que seria? Com as você é vidente imperfeições. e eu sou psicógrafo. Quem é o melhor? E aí? O Renato é melhor. Não, eu sou melhor. Ia ficar aquela guerra de vaidade. Com as né? imperfeições que a gente tem ainda, né? A vaidade ainda muito, né? Coisa e tal, e as coisas que a gente precisa consertar, né? Sem que a gente precisa dúvida alguma. trabalhar, esse negócio não ia dar muito certo, né? Não existe mediunidade melhor do que a outra. Sim, existe sim. a mais conhecida ou menos conhecida, ou mais comum. Ou que aquela época era mais necessária, né, Renato? Com e hoje não mais, enfim. Uhum. Enfim, vamos lá. É a modalidade mais fácil de ser adquirida pelo exercício. Eis porque, e com razão, para ela geralmente são dirigidos os desejos e os esforços dos aspirantes. Apresenta duas variantes, igualmente encontradas em diversas categorias. Os escreventes mecânicos e os escreventes intuitivos. Certo, está lá E no aí, livro dos médiuns. Está lá no livro dos médiuns, no capítulo 15, dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Lá vai ter médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos. Perfeito. Né? Enfim, mecânico que vai lá, o espírito lança a mão no braço do médium, vai lá, escreve. A intuitiva, que é a própria ligação mediúnica entre o espírito e o médium. E a mais comum. A mais comum. Né? A mais comum. E o Renato poderia falar até melhor do que eu, por estar à frente do, a maioria, do estudo, do né? trabalho de psicografia. Lá no estudo do trabalho de psicografia, a gente tem observado as características dos médicos que trabalham, né? Conosco nessa seara. Realmente é o que o Kardec coloca muito bem aí no capítulo 15 do Livro dos Médiuns. A mais comum é a mediunidade de intuição, né? A psicografia de intuição. A mecânica nem tanto, até surgiu um médium lá com característica bem semelhante, né? De fechar os olhos mesmo e escrever, e você vê que a escrita na folha de papel, ela fica com 4, 5 frases só, depois já passa para outra. Como o Chico fazia, né? Tal como a gente vê realmente, você pega às vezes uma folha de ofício e tem 2 frases, e aquilo se transforma realmente numa carta. Exatamente. Porque são 30, 40 páginas, uma psicografia. Exatamente. Né? Então, a gente até viu algo nesse sentido, mas, nossa, leva tempo, o médium precisa amadurecer. Sim. O médium precisa... Uma sintonia muito fina, né? Leva tempo, está se descobrindo assim, né? Até se conhecendo melhor, né? Sim. Também. Mas leva tempo. E é exatamente isso que o Kardec colocou. Mas a mais comum e a mais utilizada realmente, que a gente vê muito, é a de intuição. Né? Isso aí. Vamos continuar aqui. Nos primeiros, o impulso da mão independe da vontade. Isso. Move-se por si mesma, sem que o médium tenha consciência daquilo que escreve, podendo inclusive estar pensando em outra coisa. No médium intuitivo, o espírito age sobre o cérebro. Seu pensamento, por assim dizer, atravessa o pensamento do médium sem que haja confusão. Eles coabitam ali, né? O pensamento do espírito intuindo para a psique do médium. Consequentemente, ele tem consciência do que escreve, por vezes até mesmo uma consciência antecipada. Por isso que a intuição, algumas vezes, precede o movimento da mão. Entretanto, o pensamento expresso não é o do médium. Uma comparação muito simples faz-nos a compreender esse fenômeno. Quando queremos falar com alguém cuja língua não sabemos, servimos-nos de um intérprete. Este tem consciência do pensamento dos interlocutores. Deve entendê-lo para poder expressá-lo. E, no entanto, esse pensamento não é dele. Pois bem, o papel do médium intuitivo é o de intérprete entre nós e o espírito. Olha que interessante, né, Renato? A gente vive falando sobre isso, nós somos intérpretes de Deus, né? Mas às vezes a gente não entende a essência da palavra, né? E essa analogia que ele faz aqui, né, o Kardec faz, né? Você quer falar com alguém que você não entende a língua, você precisa de um intérprete. Nós somos esse intérprete. A nossa mediunidade serve para isso, né? Para que haja entendimento entre duas partes, né? Porque ele precisa reproduzir a ideia que você passou,
Não é? Então vamos supor, o Bill fala aqui árabe. Sim, sim. E eu aqui estou falando, enfim, uma outra língua aí, né? Chuta aí uma língua, Bill. Sei lá, francês. Francês, pode ser que a gente é tão bom em francês. Né? Então, quem está aqui no meio, né? O Weber vai estar intermediando, pegando o teu pensamento em árabe, transformando em francês, não é? Aqui para que eu possa entender, ou traduzindo para terceiros. Olha só, pior ainda, porque você tem que traduzir para uma terceira língua. Olha só que problema. Para português, se for o caso, não é? O que um está falando numa língua, o que o outro está falando em outra língua. É interessante essa parte também, que eu lembrei aqui de uma passagem do Divaldo, né? Ele falando, uma dessas palestras deles aí, né, que são tão boas, né, são tão produtivas. Ele fala que os espíritos, por exemplo, o espírito, se eu não tiver uma experiência encarnada num país, por exemplo, lá do Oriente Médio, da Arábia, por exemplo, se eu não tiver essa experiência numa outra existência, eu não vou ter similaridade com esse idioma. Então, dificilmente um espírito de lá vai se comunicar comigo, porque na minha memória perispiritual eu não tenho esse conhecimento, né? Então o Chico, quando recebeu aquela carta daquele pai, né, que acreditou porque o filho escreve, né, no idioma, né? No idioma, né, dele, ele era judeu, né, se eu não me engano, tudo, e ele disse assim: pai, não me procure no cemitério, porque eu não estou lá. Exatamente. Todas as vezes que o senhor vai ao cemitério, eu vou em casa ficar com a mamãe. Exatamente. Né? Então, aí ele, como é que ele sabe que eu vou ao cemitério sempre? E escreveu lá na língua deles, lá, né? No idioma matriz deles. Então, o Chico provavelmente, né? já teve aquela experiência naquele país. Porque os espíritos utilizam em nós, né? Exatamente. Bill? Eles fazem uso da ferramenta que encontram em nós. Por isso o estudo é importante. E essa revista de março, que já começa falando dos médiuns, é mais uma lembrança pra gente da necessidade do estudo. Mas espera aí, Renato, você tá querendo dizer pra mim que eu tenho que ser poliglota? Não. A gente não vai conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Não tem como. Não vamos conseguir internalizar isso em nós durante tudo que a gente quer e que vai precisar, não, mas vamos procurar conhecer um pouquinho mais as coisas, né, exatamente, Bill? Nos preparar para próximas existências, né, quem sabe, dia a dia, é o que nós estamos fazendo, né? Exatamente. Pegando a Revista Espírita, por exemplo, aqui. Sim. Oportunidade de ouro, né? Lendo, estudando, conversando. A gente já está chegando aí o Weber já olhou. O Pablo está ali em cima também, está buscando. O Pablo chega com aquela informação de que não está acabando, já acabou. Isso, e a gente vai dando uma enrolada aqui para a gente chegar efetivamente ao final. Isso. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita do ano de 1859. Agradecemos a todos, nos ouvintes, ao Weber, ao Renato Souza, meu parceiro. Até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.